Eu comecei a empreender ainda na escola. Eu era bem novinha, 15 anos, comecei a vender bijuteria. Depois eu abri uma empresa de produtos recicláveis e reutilizáveis. Estava bem naquela onda de tartaruga morrendo por causa de canudo. Achei uma oportunidade, comecei a vender canudo. Depois essa empresa acabou e eu achei que era o momento de realizar meu sonho de infância, que era ter uma loja de roupas. Então eu comecei a minha marca de roupa. Em pouco tempo, em alguns anos, né, a gente já tava com uma loja no shopping e só que chegou a pandemia e eu não consegui manter a loja no shopping, eu tive que sair. Inclusive eu quebrei um contrato porque o contrato era imenso e inclusive tô devendo até hoje 60 mil pra esse shopping. Mas eu tive que sair e para não perder os clientes eu abri uma loja do lado de fora desse shopping. Com 3 meses que eu tinha aberto essa loja, algumas pessoas entraram com um carro, pum, entraram assim quebrando toda a frente da loja com um carro e roubaram tudo que tinha dentro da minha loja. Uma moça me ligou, era 3 da manhã, eu acordei assustada assim, atendi meio zonza e ela me contou que ouviu o barulho e viu que estavam roubando minha loja, gritou pra ver se eles iam embora e depois ligou pra polícia. Depois de ligar pra polícia, ligou pra mim. Eu cheguei lá junto com a polícia e eles basicamente deram uma lanterna na mão do Gabriel, que é o meu marido, na época namorado, e, e disseram, entra aí pra ver se tem alguma coisa. Daí a gente entrou, não tinha, olhamos um pra cara do outro e a gente foi pra casa dormir. E no outro dia, assim, meio zonzo ainda, a gente voltou no ponto, tava tudo quebrado. A gente acabou descobrindo que iria ter que pagar pelos prejuízos do ponto, então a porta de vidro, a porta de ferro, que a de vidro quebrou e a de ferro ficou completamente amassada. Então teria também que, a gente tentou, enfim, teria que arcar também com esse prejuízo. E a gente não tinha dinheiro nenhum na conta, todo o dinheiro tinha sido gasto para fazer essa loja. Vinha aí em pandemia, então já não tinha dinheiro no caixa, a gente estava tentando pagar um aluguel de 5 mil reais, uma loja no shopping, então realmente naquele momento eu não tinha nada. Tudo que eu passei a minha vida construindo desde a minha adolescência, eu tinha perdido naquele dia. Já fazia um tempo que eu não tava assim muito bem da cabeça. Como eu disse, eu tinha loja no shopping e eu não tinha funcionário. Então eu chegava para abrir e também fechava de 9 da manhã até 9 da noite. Eu não tinha tempo para nada, eu não falava mais com ninguém, eu só trabalhava, produzia conteúdo, atendia, fazia tudo e era bem cansativo, mas eu me alimentava do meu trabalho, né? Fazia que o meu trabalho desse sentido para minha vida, o que não funciona. Então eu já tava bem mal, tava bem gordinha, que eu desconto tudo em comida. E aí, quando isso aconteceu, foi como se fosse o que faltava. E eu fiquei bem mal, mas bem mal mesmo. Então, se naquele momento eu já me sentia sem nada, os próximos meses foram muito piores, porque eu não produzi nada, eu não fiz nada, era como se eu não tivesse energia para fazer. E as contas foram acumulando até chegar num nível que eu e o Gabriel, que a gente tá junto desde que eu tenho 16 anos, então tudo isso foi junto. A gente devia umas 7 pessoas, o aluguel dele tava super atrasado, luz já tava perto de cortar. Ele vinha pra minha casa, eu morava com meus pais, pra comer, porque na casa dele não tinha nada. Então eu me vi nesse momento. E quando eu tava bem, quando eu tava vendendo muito, quando eu tava arrasando, eu me vi sendo uma pessoa muito ingrata, do tipo que eu tinha as coisas, hoje eu percebo muito mais claramente, mas pra mim parecia que eu não tinha nada, porque eu tava sempre comparando o que eu tinha com o que os outros tinham e parecia tão
pouco, parecia que eu não tinha nada, e nada que eu tinha era suficiente. Eu só podia ter o básico, só podia ter o mínimo, e isso me deixava muito triste, ainda mais considerando o tanto que eu trabalhava, eu ficava muito mal. E nesse momento que eu realmente não tinha nada, eu decidi que eu não queria viver mais dessa forma. Eu senti que eu tava cansada de ser infeliz. Não sei se você vai entender essa sensação, mas foi literalmente isso. Eu senti que eu tava cansada de ser infeliz. E a partir daquele momento eu decidi, foi uma batida de martelo, assim, que eu iria ser feliz. E comecei a fazer escolhas que me levariam para esse cenário. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a valorizar o que eu tinha. Parecia que não era nada, mas eu fui começando a prestar mais atenção e ver que eu tinha um teto sobre minha cabeça e ver que eu tinha pais incríveis que estavam me dando apoio, suporte desde o dia 1 da minha vida, desde antes, né? E que eu tinha essa família, e que eu tinha o Gabriel, que ele me tinha, e que a gente tinha alimento, e que a gente tinha a chance de... Desculpa. E que a gente tinha vida, tinha um corpo saudável, era jovem, acordava todos os dias com uma nova chance de fazer o que a gente quisesse, de tentar de novo. E isso foi começando a me encher de gratidão por essas coisas. Porque eu não só estava falando sobre essas coisas, eu não estava falando que eu era grata, eu estava de fato observando o quanto de coisas eu tinha para agradecer. Eu estava agradecendo principalmente pela oportunidade de estar vivo, de estar aqui, de contemplar a minha existência, a vida, de ter contato com a natureza, de sentir o vento, de ver o sol, de ver a chuva. E eu fui fazendo esse exercício todo dia, porque além de ser bom, eu realmente eu precisava daquilo como um combustível para ter energia para tentar de novo. E a gente voltou a trabalhar, começou a vender doce, eu comecei a fazer doce e o Gabriel vender doce na rua. E até hoje a gente mantém esse formato, só que agora com um confeiteiro fazendo doce para ele vender, e eu construí a nossa empresa no digital. Eu tenho esse perfil e tenho o perfil da família Sanvedo, que é onde a gente está construindo a nossa empresa aqui no digital. E eu quis fazer esse vídeo porque eu tive num lugar onde eu tinha muito comparado ao outro momento, não cheguei a ter muito de, tipo, ficar rica, mas eu tinha um dinheiro bem legal movimentando na minha conta, como eu nunca tinha visto antes, eu nunca, por exemplo, tinha visto, assim, 15 mil reais, sabe? Mas nesse momento eu estava extremamente infeliz, perturbada, eu sentia que eu não tinha nada, E depois eu pulei para uma realidade onde eu não tinha nada, eu diria que não é nem que eu tava no zero, eu tava devendo um tanto e muita coisa. E me vi nesse cenário devendo o mundo e o fundo, feliz e grata pelo que eu tinha. E foi um choque pra mim entender que sempre foi verdade o que as pessoas disseram sobre o quanto você tem não significar nada, sabe? Sobre seu bem-estar, sua felicidade, e quanto é possível ser feliz com pouco, ser grato com pouco. E as coisas que eu tenho de mais valor não são coisas que eu comprei. São pessoas, são momentos, são memórias. E estar no lugar de ter nada, eu acredito, hoje eu vejo que foi muito importante, porque se eu continuasse no caminho que eu tava, que eu imaginei que eu ia ficar subindo, eu ia conseguir ter muito e ia continuar sentindo que eu não tinha nada. Hoje eu não tô mais naquele lugar,
Vendendo nossos doces, a gente pagou as dívidas, hoje a gente tem uma vida maravilhosa. Não tenho muito, mas eu tenho uma casa, eu tenho... E como eu disse, as coisas que eu tenho mais valor não são as coisas materiais. Até porque eu já perdi tudo. Então eu sei que elas não são exatamente minhas, não é? Tipo assim, estão aqui. Não quer dizer que vão ficar. Podem sair pra vir coisas melhores, piores. A vida é imprevisível, não dá pra a gente saber, não dá pra prever nada. Eu jamais iria prever que isso ia acontecer comigo. Mas nunca. Eu sempre achei que essas eram coisas que só aconteciam com os outros. Não aconteceriam comigo nunca. E hoje eu sei que qualquer coisa pode acontecer. Então eu não me apego às coisas, eu me apego a pessoas. Eu me apego a momentos, eu me apego a mim mesma, a minha felicidade, as coisas que eu gosto de fazer. Comecei a desenhar esses dias, porque eu não acredito que a vida é sobre trabalho apenas, mas é também sobre o que a gente faz sem nenhum motivo aparente. E tá me fazendo muito, muito bem. Eu sou muito grata de ter a oportunidade de terminar o meu dia antes de dormir, colocar uma aula de desenho e rabiscar um papel. Hoje eu vejo o quanto foi importante pra mim não ter nada. Hoje eu me sinto muito mais pronta pra ter tudo. E ser grato e aproveitar e viver esse tudo em plenitude e estar presente. Eu acredito que a melhor forma de viver é estando no agora, é estando presente, é observando o lugar que você tá, estando com as pessoas que está do seu lado, só que estando de verdade ali, sabe? Presente, sem estar viajando na maionese, ouvindo, prestando atenção, falando, perguntando, querendo saber mais. E mesmo que você hoje tenha pouco, e eu ainda tenho pouco se falar de bens materiais, falar de dinheiro na conta, mas eu sou completamente grata por cada pouco que eu tenho. Por ter um computador que me permite trabalhar, por ter um celular que eu posso gravar um vídeo, por ter o meu marido, por ter meu relacionamento, que o mundo caindo, desabando, mas a gente tava junto, abraçado, dizendo um pro outro, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E a gente acreditou tanto que ficou mesmo, ficou tudo bem. Então hoje a gente tem a nossa casa, o nosso gatinho. E o nada é o melhor lugar para aprender a ser grato. É o melhor lugar para aprender a ser grato, porque quando a gente tá com tudo, é fácil. Eu não fazia, mas eu acredito ser bem mais fácil do que quando tá com nada. E aí com nada, quando a gente aprende, é exatamente a sensação de caramba, agora eu tô pronto, sabe? Agora eu tô pronto pra ter tudo, porque eu vou valorizar muito cada coisinha, cada momento, cada conquista, cada comprinha. Cara, faz umas 2 semanas que a gente comprou um kit de tapete. Foi tanta alegria, a gente pulando de alegria por causa de um tapete. Quando que eu faria isso? Naquele momento, não faria, um tapete, sabe? A não ser que fosse um tapetão caríssimo, mas não, nesse caso que eu tô falando era um tapete de secar o chão mesmo, sabe? E eu assim, vibrando pelo tapete. Se eu comprar um copo, eu passo o dia vibrando, feliz, rodando pelo copo. Então é uma coisa que eu não vivia e hoje eu vivo. Porque quando eu tinha nada, eu aprendi a ser grata. E como é? E como aprender a fazer isso? Olhando e prestando atenção no que você tem. Quanto mais a gente foca no que a gente não tem, mais essas coisas crescem, mais essas coisas ficam em evidência. Porque se eu for parar pra reparar, eu realmente não tenho um monte de coisa, mas um monte mesmo. Né? Ainda mais se eu for comparar a minha vida com a das pessoas da internet, ferrou, porque elas vivem uma vida assim, dos sonhos, viagens, coisas, bens, roupas caríssimas, casas, hotéis de luxo, não são da minha realidade. Mas quando eu paro de olhar para o que eu não tenho e começo a olhar para o que eu tenho, para cada coisinha que eu tenho, eu começo a perceber que eu tenho meu motivo para estar grata, assim, sabe? Que na verdade eu tenho muito para agradecer, mas eu preciso parar e prestar atenção e mudar o foco. Toda vez que pensar no que não tem, olhar para o que tem e agradecer por ter. E principalmente agradecer por ter a oportunidade de viver e de conquistar mais coisas.
Deu vontade de fazer esse vídeo agora, aqui no meio do trabalho, então peguei o celular e fiz. Espero que tenha sido uma intuição, sabe? Pra ajudar alguém. Um beijo, até o próximo vídeo.